eu não pude deixar de assistir o vídeo onde Fernando Henrique Cardoso convida o nosso general Vilas Boas para participar do seu encontrinho, né, da sua ONG, da sua fundação, onde ele fala sobre segurança de fronteiras. E muita gente aí, gente famosa inclusive, ativista, metendo o pau no general, sem ao menos assistir por completo toda a sua fala, toda a sua retórica. E eu faço agora este vídeo, colocando inclusive comentários durante as falas, para que você entenda a sagacidade do nosso general, ok? Jesus disse: sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Veja a brincadeira do gato com os ratos comunistas. Você vai entender. Muito obrigado aí pela presença. Hoje é com enorme satisfação que a Fundação recebe o comandante-geral do Exército, o comandante de São Paulo, vários oficiais generais, o general Cardoso, que foi chefe do gabinete militar no meu tempo, pessoa a quem eu devo muito, eu expresso o tempo todo isso nas minhas memórias, e vou dizer que para nós é uma honra poder receber o comandante do Exército essa tarde aqui, para discutir um tema que afeta a todos nós, que é o tema da vigilância das fronteiras e da segurança pública. Eu serei muito breve, mas além de expressar a minha alegria por poder reuni-los todos aqui, dizer que esse tema precisa ser posto na sociedade civil com força. Como a maioria aqui sabe, eu fui senador. E num dado momento, eu tive que refazer o regimento interno do Senado. E tínhamos que definir as comissões que havia no Senado. E aí, lá existe até hoje, suponho, a Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores. Não havia uma categorização específica sobre o tema. E é óbvio que um país do porte do Brasil, crescendo como está o Brasil, com uma população de 200 milhões de habitantes, num mundo que está sofrendo permanentemente e agora mesmo uma mudança tectônica. Não se sabe muito bem para onde é que vão as alianças dos grandes blocos de poder no mundo. O Brasil tem que se preocupar com a sua segurança, para o seu povo, e com a sua defesa, para a sua presença no concerto internacional das nações. Vai ver que eu estou falando muito perto. Bom, então eu creio que esse tema é muito importante. E é óbvio que o papel das Forças Armadas está diretamente ligado a essas questões. Termino dizendo que essa questão do papel das Forças Armadas quase custou minha cabeça. Porque há muitos anos eu dei uma entrevista para Miriam Leitão. Ela sabe, eu gosto muito dela. E nessa entrevista eu dizia que era preciso mudar na Constituição o papel das Forças Armadas. E uma vez foi eleito pelo Congresso, presidente da República, o senador Tancredo Neves. E o senador Tancredo Neves apareceu em minha casa, eu era senador também, nós morávamos ao lado. O professor da minha casa disse: o que você fez? Tipo, por quê? Porque os militares acham que você é pior que o Brizola. Eu disse: como assim? O que aconteceu? Era por causa do papel das Forças Armadas. Eu não tinha pensado nada malévolo, mas naquela altura dava a impressão, falar de papel das Forças Armadas, na Constituição, mexer, dava a impressão de que ia ser uma coisa perigosa, contrária e tal. E por coincidência, já na Constituinte, houve uma definição do papel das Forças Armadas, que não foi feita por mim, e que criou uma confusão enorme. E de fato coube a mim e ao senador Richa procurarmos o general Leônidas daquela época para conversar com o Richa, tinha certa intimidade com o Leônidas, para ver como é que se resolvia aquilo. Porque realmente o relator da Constituição, de repente, resolveu aceitar um texto que não era o texto que se esperava. E eu creio que nem ele esperava, alguma emenda, alguma coisa assim, e caro custou
refazer o texto e a redação. Agora mudaram de novo. E a redação que ficou lá foi feita por mim e pelo Richard, mais por mim, na verdade, que era que as Forças Armadas podiam ser convocadas por qualquer um dos 3 poderes. E foi a maneira que nós... porque naquele momento a aflição que havia era de uma intervenção. Pois bem, hoje não há essa aflição. Hoje, quando a gente fala, como está aqui, o papel das Forças Armadas, todo mundo está percebendo que se trata de um papel dentro da Constituição. O general Vilas Boas tem reiterado a importância da Constituição, dentro da Constituição, e tendo em vista o seu propósito, que é o propósito de garantir a defesa nacional, a vigilância das fronteiras e, dentro do limite das constitucional, garantir a segurança nacional. De modo que, realmente, para quem foi considerado um perigo tão grande como eu fui num certo momento, é um prazer poder recebê-los todos aqui para nós discutirmos aquilo que é realmente central para as Forças Armadas e para o Brasil. Muito obrigado pela presença. Eu não sei... Por falar nisso, presidente, incendiaram o prédio do Ministério do Trabalho, da Agricultura, e o presidente Temer está pedindo emprego de tropas do Exército. Esse é o da Constituição. É isso aí. Fatality. Round 2. Fight. Poderemos ser empregados, mas sempre, jamais para causar alguma ruptura no processo democrático. Sempre para preservar o processo democrático, garantir o cumprimento da Constituição e para proteger e preservar as instituições a quem cabe, né, encontrar os caminhos para a gente sair desse imbróglio que nós estamos metidos. Senhor presidente, senhoras e senhores, membros da diretoria desse instituto, desde da queda do Muro de Berlim, o final da Guerra Fria, se consagrou uma visão sistêmica da defesa, em que ela deixou de ser uma prerrogativa exclusiva dos militares e exige a participação e é a responsabilidade da sociedade, todos os seus setores. E a defesa será, a estrutura de defesa no país será tão mais forte quanto mais robusta for a participação da área econômica, das empresas, da área de pesquisa científica e tecnológica, da área social, a área acadêmica, por exemplo. E, por outro lado, as Forças Armadas passaram a ter um papel que vai muito além o papel de fazer face ao inimigo. As Forças Armadas hoje, além desse papel tradicional, elas têm que estar em condições de atender às demandas da sociedade. Daí a importância dessa discussão neste fórum. Nos sentimos extremamente prestigiados e felizes em podermos compartilhar e submeter aos senhores as nossas visões e as nossas concepções. Eu queria iniciar com um passeio pelo artigo 142, que o senhor fez referência agora, presidente. Por favor, quem está passando? Sou eu mesmo? Muito bem. Está aqui, está comigo aqui, presidente. Então, no artigo 142, nós temos que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, estão aí na ordem de precedência, decorrente da sequência de criação, são instituições nacionais permanentes e regulares. Aqui merece uma pequena interpretação. Os agrupamentos humanos primitivos tinham já um segmento que era decorrente do instinto de segurança coletiva. À medida que esse grupamento humano fosse incorporando novos elementos culturais, se tornando mais complexos, e a partir da identificação com o território ia criando o sentido de nação, ali já estava o embrião da futura Força Armada, que se consagrava a partir da criação do Estado e da independência. Vejo então que nação e Força Armada são indissolúveis, indissociáveis. Por isso são instituições nacionais permanentes e regulares. E se percebe também, interessante, que nos países latino-americanos, quase todos têm como o pai da pátria um general. Aí estão os Bolívares, os San Martín, os Bernardo O'Higgins, enfim, por essa razão. Nós temos uma história muito peculiar e nem mesmo temos um pai da pátria, não é?
Seguindo aqui, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Esse instituto da hierarquia e da disciplina é fundamental para qualquer instituição armada, por duas razões. A primeira, porque é assim, é com isso que se obtém a coesão da instituição armada, e a história mostra que sempre que uma instituição armada sofreu fissuras verticais ou horizontais e perdeu esta coesão, isso trouxe desgraça para ela própria e para a sociedade a qual ela serve. E a segunda razão é porque a hierarquia e a disciplina são as ferramentas de contenção da violência. As instituições armadas, elas são criadas para a administração da violência. E a violência é como um fluido, que você derrama do seu vaso e ele se expande. E o instrumento de contenção está aqui na hierarquia e na disciplina. E, via de regra, instituição armada violenta, se verifica que elas são carentes de hierarquia e de disciplina. E aqui vem as atribuições, né? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. É porque quando vejo embate aqui, eleições diretas para voltar um presidente ou para eleger um novo, nós esquecemos que as pesquisas informais mostram que quem hoje Filheira desponta como primeiro na intenção de voto não é ex-presidente ou qualquer senhor ou senhora cidadã deste país. Hoje faz-se a pesquisa e vê que ninguém chega a 30% da intenção de voto, a não ser a intervenção militar. Quando pergunta-se para um cidadão se ele se oporia a ver as forças militares colocando ordem no país, eles falam que não se importa. Esta é a gravidade em que vivemos. Esta é a gravidade que temos que enfrentar.